Meu nome é Frederico e trabalhei como técnico em necropsia em uma cidadezinha do interior do Paraná por muitos anos. Prefiro não dizer o nome da cidade porque todos lá se conhecem. Desde jovem, sempre fui cético em relação ao sobrenatural. Cresci ouvindo histórias sobre assombrações e fenômenos inexplicáveis, mas nunca dei bola para essas conversas. Para mim, tudo tinha uma explicação lógica e científica e nunca me deixei levar pelo medo ou pela superstição. Ao longo dos anos, presenciei alguns eventos estranhos durante meu trabalho no necrotério, como luzes piscando sem motivo aparente ou sons ecoando pelos corredores, mesmo quando eu estava sozinho no prédio, o que era comum porque apenas eu ficava o dia todo lá. No entanto, sempre consegui ignorar esses incidentes, atribuindo-os a falhas técnicas ou ao meu próprio cansaço. Eu não tinha medo do escuro, das sombras ou do desconhecido. Acreditava apenas naquilo que podia ser provado pela ciência. No entanto, tudo mudou em uma noite. O caso que vou relatar não apenas desafiou minhas crenças mais profundas, mas também mudou para sempre a forma como vejo a vida e o que existe além desta vida terrena. Naquela tarde, como qualquer outra, eu estava me preparando para finalizar meu turno no necrotério e seguir para casa. Já era tarde e o silêncio do prédio era quase palpável. Enquanto organizava minhas coisas, fui surpreendido com a notícia de que precisaria ficar um pouco mais. Isso não era comum. Geralmente, meu trabalho consistia em realizar testes durante o dia, reconhecimentos, deixar tudo pronto para o legista e encerrar minha jornada antes do anoitecer. No entanto, por questões burocráticas, precisava realizar exames específicos em um corpo que estava a caminho. A razão para essa urgência era o fato de que o corpo seria transferido para outra cidade nas próximas horas, e o legista responsável estava no seu sítio e demoraria para chegar. Passei mais de 1 hora, aguardando pacientemente. O tempo parecia se arrastar lentamente, e eu ocupava o tempo ouvindo música enquanto preparava o local para o procedimento. Finalmente, ouvi os passos dos carregadores chegando com o corpo. 2 corpos, na verdade. O primeiro a ser descarregado era um senhor de meia-idade, calvo, cujo caso requeria urgência nos exames de alcoolemia no sangue, conforme me foi informado. Enquanto me preparava para iniciar os procedimentos, o segundo corpo foi trazido. Meu coração deu um salto quando reconheci o rosto pálido e inerte. Era uma colega da época do colegial, com quem eu tinha conversado apenas um dia antes por telefone, e que havia me prometido que faria uma visita. Não era incomum para mim lidar com o corpo de alguém que conhecia pessoalmente, pelo tamanho da cidade, mas aquela coincidência perturbadora acrescentava um toque sombrio à atmosfera já tensa do necrotério naquele começo de noite. Em todo caso, isso ficaria para o legista que deveria chegar em algumas horas. Enquanto realizava os procedimentos necessários no corpo do senhor, eu estava de costas para o corpo da minha amiga, cuja presença ali acrescentava um peso desconfortável ao ar. Os detalhes do relatório indicavam que ambos haviam sido vítimas de um acidente de trânsito, algo trágico e lamentável, mas infelizmente não incomum naquela região. Enquanto trabalhava, minha mente vagava para a conversa que tive por telefone com minha amiga apenas um dia antes. Ela me contou uma piada que durante a ligação não me fez rir, mesmo ela contando entre gargalhadas. No entanto, agora, com o eco daquelas palavras ressoando em minha mente, percebi a ironia da situação e balbuciei a frase final da piada. Ela só aceitou sair com ele para dormir em um colchão fofinho. Repentinamente, no silêncio da sala, um som cortou o ar. Uma risada feminina, clara como um cristal, ecoou pelo necrotério, fazendo meu coração acelerar e um arrepio percorrer minha espinha. Olhei ao redor, mas não havia ninguém além de mim e dos corpos na sala. A risada parecia vir de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo, preenchendo o ambiente. O som deve ter durado 1 ou 2 segundos, mas na minha mente seguia ecoando sem parar. Senti a necessidade de sair da sala por um momento para clarear minha mente.
O ar parecia mais pesado do que nunca enquanto eu atravessava o corredor em direção à porta de saída. Ao sair, uma brisa gelada acariciou meu rosto, mas não foi capaz de dissipar o desconforto que sentia. Enquanto lutava para processar o que havia acontecido, avistei o médico legista chegando. Nos cumprimentamos brevemente e fui logo falando desesperadamente, compartilhando com ele os eventos estranhos que havia testemunhado minutos antes. O médico ouviu atentamente minha história, mas seu semblante permaneceu impassível. Ele me assegurou que tudo ficaria bem e pediu para que eu esperasse do lado de fora enquanto ele ia dar uma olhada lá dentro. Sua calma aparente contrastava com a inquietação que eu sentia, mas confiei em sua experiência e segui suas instruções. Em todo caso, eu não estava mesmo pensando em voltar lá dentro tão cedo. Enquanto aguardava do lado de fora do necrotério, o médico legista voltou após alguns minutos. Seu rosto sério e suas palavras calmas contrastavam com a agitação que eu sentia. Ele começou a falar. Ele disse que havia conversado com ela, com minha amiga. Achei que era uma mentira de mau gosto e fiz cara de bravo. Ele percebeu e sorriu, explicando que era médium e tinha a capacidade de se comunicar com os espíritos dos desencarnados. Essa revelação me deixou chocado, perplexo, mas ainda incrédulo. Antes que eu pudesse contestar essa informação, ele continuou, compartilhando um detalhe perturbador. Ele disse que o espírito da minha amiga contou para ele que estava do meu lado, me observando enquanto eu trabalhava no corpo do Senhor. E quando sussurrei o final da piada, ela não conseguiu conter o riso, pois achou irônica a coincidência. Ela foi me visitar com planos de dormir no meu colchão macio e seu corpo físico estava deitado em uma mesa de metal. Essa revelação me deixou travado, ainda mais confuso e perturbado. Ele calmamente voltou para dentro do necrotério, pegou minhas coisas, me entregou e me aconselhou a ir para casa descansar. Ele disse que conversaríamos mais sobre isso no dia seguinte, quando minha mente estivesse mais calma e clara. Aceitei suas palavras e, ainda abalado pelas revelações, fiz o caminho de volta para casa, tentando processar tudo o que havia acontecido. Toda a estranheza daquela experiência continuava a ecoar na minha mente enquanto me afastava do necrotério naquela noite sem lua. Após tudo o que aconteceu naquela noite, claro que eu não consegui dormir. Fiquei acordado a noite toda, pesquisando freneticamente sobre o assunto na internet. Cada página visitada, cada relato lido, apenas servia para confirmar a veracidade dos eventos que testemunhei. Na manhã seguinte, o médico legista chegou, como prometido, para me visitar. Mal conseguia conter minha ansiedade quando o recebi. Sem rodeios, eu falei que queria aprender mais sobre o mundo sobrenatural. Ele sorriu, como se esperasse minha reação, e disse apenas para eu estar pronto na próxima quarta-feira, às 7 da noite, que nós iríamos a um lugar aprender juntos. Desde então, tenho dedicado cada momento livre à leitura e pesquisa sobre o mundo espiritual. Descobri que estive errado durante toda a minha vida, ignorando aquilo que não podia ser explicado pela ciência. Obrigado pelo seu tempo acompanhando este relato. Se gostaram do vídeo, deixem seu like e compartilhem com seus amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais relatos como este.